Você já ouviu falar de alguém que mudou completamente de vida após um encontro sobrenatural? Hoje, você vai conhecer a história de um homem que passou de perseguidor implacável a um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus Cristo. Prepare-se para mergulhar na jornada de Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, e descobrir como sua vida foi radicalmente transformada no caminho para Damasco. Saulo era um fariseu convicto, um homem zeloso pela lei judaica e totalmente comprometido com a perseguição dos seguidores de Jesus. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus ao prender, interrogar e até consentir na morte de cristãos. Um desses momentos marcantes foi quando ele assistiu à morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, segurando os mantos daqueles que o apedrejavam. Mas o que Saulo não sabia era que ele estava prestes a ter um encontro que mudaria tudo. Munido de cartas do sumo sacerdote, autorizando-o a prender qualquer cristão que encontrasse em Damasco, Saulo partiu em viagem. A estrada era longa, mas ele estava determinado. No entanto, no meio do caminho, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz intensa brilhou ao seu redor, mais forte que o sol, fazendo-o cair por terra. Seus olhos não conseguiam suportar o brilho. Nesse momento, ele ouviu uma voz poderosa que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Assustado e confuso, Saulo respondeu: "Quem és tu, Senhor?" E a voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Essa revelação quebrou Saulo por dentro. Ele percebeu, atordoado, que tudo em que acreditava estava errado. Ele não estava servindo a Deus como imaginava, mas se opondo diretamente ao filho dele. Cego pela luz, teve que ser guiado pelos companheiros até Damasco, onde passou 3 dias sem ver, comer ou beber, imerso em silêncio e arrependimento. Enquanto isso, em Damasco, Deus falava com Ananias, um cristão fiel. O Senhor ordenou que ele fosse até Saulo, impondo-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Ananias hesitou, pois conhecia a fama de Saulo, mas Deus respondeu: "Este é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel." Ananias obedeceu. Chegando à casa onde Saulo estava, impôs as mãos sobre ele e declarou a cura. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a ver. Transformado por completo, Saulo foi batizado e começou uma nova jornada. Agora, em vez de prender cristãos, ele pregava sobre Jesus nas sinagogas, proclamando que ele era o Filho de Deus. As pessoas ficavam perplexas. Aquele que perseguia a fé, agora era um de seus maiores defensores. E a partir daí, Paulo, como passou a ser chamado, se tornaria uma das figuras mais influentes da história do cristianismo, autor de grande parte do Novo Testamento e responsável por levar a mensagem de Cristo a povos de toda a região mediterrânea. Mas a história não termina aí. Após os primeiros dias de ministério em Damasco, Paulo começa a ser observado com desconfiança. Muitos dos judeus religiosos não aceitavam sua mudança repentina. Eles consideravam sua pregação uma ameaça. Em pouco tempo, começaram a tramar contra a sua vida. E para escapar da morte, os irmãos em Cristo o ajudaram a fugir. Durante a noite, o desceram por um cesto, por uma abertura nos muros da cidade. Era o início da perseguição que Paulo sofreria por toda a vida, agora por causa de sua fé. Mesmo assim, ele não recuou. Em Jerusalém, enfrentou mais resistência. Os discípulos temiam que tudo fosse uma armadilha. Mas Barnabé
um homem de fé e discernimento, acreditou em sua conversão e o apresentou aos apóstolos. Com o tempo, Paulo foi aceito e logo passou a ensinar com ousadia. O mesmo fervor que antes o movia na perseguição, agora o movia na pregação. Ele falava com convicção, usava as Escrituras para mostrar que Jesus era o Messias prometido. Sua mensagem, no entanto, continuava a gerar oposição. Mais uma vez, sua vida esteve em risco. Os irmãos decidiram enviá-lo a Tarso, sua cidade natal, para a segurança. Mas esse período não foi de inatividade. Ali, Paulo se preparava. Deus estava moldando seu caráter, expandindo seu entendimento da graça e fortalecendo sua fé. Ele estudava, meditava, orava e se dispunha a ser instrumento nas mãos do Senhor. O reencontro com Barnabé anos depois, em Antioquia, foi decisivo. Juntos, eles começaram uma poderosa missão entre os gentios. Paulo agora era não apenas convertido, mas comissionado. Suas viagens missionárias transformaram o cenário do cristianismo. Ele enfrentou naufrágios, prisões, perseguições, mas nunca desistiu. Seu compromisso com o Evangelho era inabalável. Essa história não é apenas sobre a conversão de um homem, mas sobre o poder do encontro com Deus. Mostra que ninguém está além do alcance da graça e que até os mais endurecidos podem ser transformados quando confrontados com a verdade. Saulo achava que tinha tudo sob controle, mas Deus tinha planos muito maiores. E hoje, essa mesma graça ainda alcança vidas, ainda transforma histórias. O mesmo Jesus que apareceu para Saulo continua chamando, libertando e dando propósito. E a pergunta que fica é: o que você faria se tivesse um encontro com ele? Se essa história tocou você, não saia sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos com histórias bíblicas impactantes. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas e manter esse projeto vivo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.